condenação. Adão, só voltando um pouquinho lá para Adão. Adão pecou. Quando Adão peca, ele lança sobre a sua descendência uma condenação eterna. Todos que nasceram do pecado de Adão para frente, todos eles nasceram debaixo da condenação. Isso está na Escritura, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Por um só homem entrou o pecado. Quem foi o homem? Adão. Por um só homem entrou o pecado, e por um pecado houve a condenação para todos os homens. Porque todos pecaram. Em pecado eu nasci, e em pecado me concedeu minha mãe. Assim fala Davi, né? O apóstolo Paulo também afirma: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. O pecado habita em mim. Paulo concorda com Davi. Então, o que foi que aconteceu? Adão pecou e lançou sobre a sua descendência a condenação da morte eterna. Por isso que o texto diz: por um só homem entrou o pecado, por um pecado veio a condenação para todos. Todos pecaram. Todos vocês são pecadores. Se você for se espelhar em Adão, você não tem outra coisa a não ser a condenação. Porque foi isso, essa foi a herança que ele deixou para todos. Imagine aí. Imagine aí você... Não sei se você já assistiu, tem um filme bem antigo que dizia A Herança Maldita. Então, a herança maldita que o nosso pai Adão deixou para nós foi a condenação eterna. É como se Adão chegasse, vamos imaginar, que Adão, antes de morrer, fosse fazer um testamento e colocasse no testamento o nome de cada um de vocês aí. Cada um de nós. Meu filho fulano, 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 ciclano. E a herança que quer deixar para ele? Morte, condenação. Digamos que ele fosse lá, no cartório do inferno lá, só para vocês entenderem, né? Que literalmente isso não aconteceu. Mas vamos imaginar que ele fosse no cartório lá do inferno e o tabelião lá elaborasse um testamento no qual todos vocês estavam participando desse testamento, mas com direito à morte eterna. Isso foi o que ele fez. Aí Cristo agora aparece na história, como estava prometido, e agora vai até uma instância superior, porque uma ordem judicial, ela só pode ser revogada por uma autoridade superior, não é isso? Não pode ser revogada por uma autoridade inferior àquela que deu. Então, Adão, digamos que Adão foi no cartório celestial, deixou para vocês uma herança maldita e bateu o carimbo, pronto, tá. Vocês estão realmente condenados à morte eterna por causa da herança de Adão.